Ok, então a gente está ainda nessa mecânica quântica em 3 dimensões. Eu quero, só um minutinho, voltar aqui para colocar. Ok. Ok. Então, lembrar um pouquinho. E aí eu vou passar bastante rápido, ok? Vocês têm os slides, vocês têm os vídeos para ver. É muito formalismo, ok? Mas para poder fazer aplicações, ok? E a gente vai fazer aplicações simples, ok? Só para a prova particularmente. Mas a ideia é vocês terem noção do porquê que vocês têm que fazer mecânica quântica, né? Ou seja, para fazer materiais ou optoeletrônica. Então, voltando à equação de Schrödinger aqui, que não parece que é tridimensional, né? É uma equação de Schrödinger, só que dependendo como você escreve, então, esse laplaciano, ok? Então, você pode ter essa função aqui, essa aqui é a equação de Schrödinger, independente do tempo, na verdade. Então, essas aqui são as autofunções, então elas dependem de 3 coordenadas espaciais, que podem ser as 3 coordenadas cartesianas ou esféricas, ou tanto faz, ok? Se é bidimensional, mas aqui é tridimensional, ok? Então, em coordenadas cartesianas, a gente fez o exemplo do poço quadrado tridimensional, ok? E a gente viu também, escreveu o Laplaciano em coordenadas esféricas, ok? Então, as coordenadas esféricas são a distância, a origem do referencial, e o ângulo θ, que esse vetor OP faz com a OP, quer dizer, o ponto, a partícula é aqui, ok? Então, a distância, a origem, θ, que é o ângulo em relação ao eixo Z, ok? E θ, que é o ângulo que faz a projeção, ok? Do vetor OP no plano perpendicular a Z, ou seja, o plano X ou Y, ok? Então, essa projeção aqui faz um ângulo φ com o eixo X. Então, quando você especifica essas 3 coordenadas, R, θ e φ, você sabe tudo sobre a posição da partícula, ok? E temos aqui os 3 vetores unitários, ok? R, φ e θ, 3 vetores unitários. Então, a gente fez a separação das variáveis, ok? Primeiramente, em uma função angular, ok? Y, de θ e φ, e uma função radial, R, que depende de R, e a gente resolveu a primeira parte aqui da função psi, ok? Então, a gente escreve, separando 2 variáveis, não vou voltar, mas a gente chega a ok? A gente coloca dessa forma aqui psi na equação de Schrödinger independente do tempo, e a gente chega a 2 equações, ok? Uma equação radial, que só depende da variável R, e uma equação angular, que depende das duas variáveis angulares, θ e φ, ok? Esse L mais 1 é uma constante, ok? Que a gente podia chamar de qualquer nome, mas que a gente escolheu chamar assim porque depois vai ser muito conveniente, ok? E, na verdade, é isso, esse termo aqui, à esquerda, aqui da igualdade, mais esse termo aqui, à esquerda da igualdade, que é igual a zero. Então, esse zero, a gente divide ele em 2 partes. Uma parte que é L mais 1, e a segunda parte é menos L mais 1. Então, realmente, isso mais isso vai dar zero, ok? E a gente vai resolvendo a equação angular, e vocês não precisam relembrar como que faz. E no final a gente chega, então, uma vez que a gente se preocupa unicamente com a função angular, ok, y, então aqui em função de θ, aqui derivada em função de φ, mas a gente vê aqui que está misturado, tem função de θ, ok, com função de φ, função de θ, aqui é só θ. Então a gente faz uma nova separação de variáveis, que eu não escrevi aqui, né? Que a gente, para resolver as equações, a gente resolve uma equação θ maiúsculo da variável θ, vezes uma função φ maiúsculo da variável φ, e a gente resolve as equações, ok? Então, a equação azimutal, φ, ok? Em função de φ, a gente vê que a solução dela é φ maiúsculo de φ, deixa eu ver aqui, eu vou escrever
a gente, só para lembrar, aqui, a gente vai ter um θ de θ e um φ de φ, ok? Então, essa função φ de φ aqui vai ser uma exponencial de imφ, e a gente vê que φ varia de 0 a 2π, isso é muito importante ter claro, ok? Espacialmente, o que são essas coordenadas. Então, φ e esse ângulo aqui, então ele varia de 0 a 2π, se dá uma volta completa no plano x ou y, ok? Θ varia de 0 até π. Não adianta fazer ele, porque vai ser redundante se você fizer ele variar de 0 a 2π, ok? Então, vai ser essa parte aqui, e o resto, essa função aqui, vai ser essa função associada de Legendre, ok? Que pode ser escrita em função dos polinômios de Legendre. Então, isso está tá nos slides das aulas anteriores. E, bom, você simplesmente tem tabelas, ok? Essas funções são tabeladas, e esse termo aqui, ele vem da normalização, ok? Dessa função y. Então, a gente chama essa função y das duas variáveis angulares y desses dois números quânticos, ok? M, que é um número quântico magnético, ok? E L, que é um número quântico orbital, né? A gente vai ver depois. Então, depende tanto de L quanto de M. E a variável aqui, cosseno de θ, ok? Eu queria falar alguma coisa aqui, mas eu não me lembro. Ok, então, esses aqui são os harmônicos esféricos, ok? Essas funções, então, elas são bem conhecidas. Então, pronto, a condição de normalização é isso que eu queria fazer. A condição de normalização é essa, aqui o módulo ao quadrado de y de θφ, ok? Vezes seno de θ de θ de φ é igual a 1. Por que seno de θ de θ de φ? É porque, na verdade, você tem aqui, você vai ter três variáveis, né? Então, você vai fazer psi de r θφ, ok? Módulo ao quadrado, e um volume R, ok? Essa aqui tem que ser igual a 1, ok? Então, essa aqui é a densidade de probabilidade de encontrar a partícula num elemento de... Isso, na verdade, é a probabilidade de encontrar a partícula num elemento de volume D3R na posição Rθφ, ok? Então, esse D3R aqui vai ser D3R vai ser igual a R. Você varia. Vamos lá, a gente pode dizer que vai ser um dr. Se eu colocar aqui o vetor R mais d φ, na verdade vai ser... Bom, enfim, vou escrever já em cartesianos, que é o que interessa. Quando você variar aqui, você varia de dr, ok? O comprimento aqui, você varia de dθ, esse ângulo aqui, e você varia de esse comprimento aqui, dφ, ok? Isso daqui, então você vai ter uma dr, aqui você vai ter o dφ vai ser... eu sou péssima para fazer tridimensional, ok? Então, em cada direção aqui, você vai ter um deslocamentozinho que vai dar um elemento de, ok? Volume, onde você vai procurar a sua partícula, ok? Então, o que é? Esse elemento de volume vai ser R dr, esse aqui é ao longo do... é radial, ok? No plano x, y, x ou y, você vai ter uma variação de ângulo φ, então vai ser o comprimento da projeção, ok? No plano, então é R seno de θ, ok? E aí você vai ter dφ. E quando você varia o ângulo θ em relação ao eixo z, você vai ter d... Não, aqui não é RDR, é dr, simplesmente. É dr. E aqui você vai ter R de θ, ok? Então, você vai ter que é R ao quadrado, seno de θ, dr, dθ, dφ. Esse aqui é o elemento de volume, ok? Onde você vai procurar. Só que aqui você só tem a parte angular. Então, você só vai ter seno de θ
Você só tem esse aqui, ok? E isso, R ao quadrado de R, quando você vai normalizar a função radial, ok? Então, pronto. Quando você faz essa normalização, ok? Essas duas funções, elas são normalizadas separadamente. Então, isso é igual a 1, então você obtém S. A gente não fez, ok? Não precisa fazer. Então, em função dos números quânticos, você obtém essa condição, ok? Então, L é o número quântico azimutal, ok? E M é o número quântico magnético, ok? Então, azimutal, na verdade, é... Okay. Então, é o L. Número inteiro, e a gente viu também, devido a uma das... Bom, aqui não está, nesse resumo não está, que essa função aqui, essa função associada de Legendre, ela contém termos em derivadas da ordem L, ok? De polinômios. Então, você tem que, devido a isso, M não pode ter qualquer valor. Então, é um número inteiro, ok? Mas ele deve variar entre menos L e mais L, pulando de 1 em 1. Então, menos L mais 1, etc., etc., até chegar a L, ok? Então, depois a gente resolve a equação radial, ok? Que é essa, ok? Essa é a equação radial. E aí, obviamente, tem que saber qual é o potencial, ok? Então, essa equação aqui, essa solução, essa resolução que a gente está fazendo aqui é para uma energia potencial radial, que só depende da distância à origem do referencial, ok? Então, é o caso do átomo de hidrogênio, particularmente, ok? Então, é o caso da Lua em torno da Terra em torno do Sol, ok? Então, o átomo de hidrogênio, então, a energia potencial do átomo de hidrogênio é o potencial de Coulomb, né? Que é menos E ao quadrado, é a carga do próton, é a carga do elétron, ok? E o sinal menos aqui para dizer que eles não têm o mesmo sinal, e é a distância entre o próton, ok? Que é o núcleo, e o elétron, que se movimenta em torno desse núcleo, e aqui as constantes 4πy0 e 1 sobre R, onde R é a distância entre os dois. Então, quando a gente resolve a equação de Schrödinger, não é a equação de Schrödinger independente do tempo, é a equação radial, né, que a gente tem aqui. Então, a gente vê aqui que tem VR menos E, e SL é L mais 1, então a gente vai colocar... eu não corrigi essa parte aqui. 1 sobre R... Está faltando aqui o R, né? Porque aqui não faz sentido. Aqui são variáveis, mas esse aqui tem que ser aplicado a função, né? Isso aqui eu não verifiquei. É estranho porque aparentemente foi... Eu peguei esse aqui do Grif, eu tenho que verificar isso. Porque aqui você tem as derivadas e é em função de y, ok? Então, esse aqui tem que ser... Ah, não, essa aqui é... Bom, enfim. A gente resolve essa equação, eu vou ter que verificar, ok? E a gente tem chega a uma equação que é desse tipo, menos h cortado sobre 2m, d2u sobre d2 dr2, ok? É esse potencial efetivo aqui, que está escrito, ok? U, ok? É igual a EU. EU simplesmente é uma mudança de variável que a gente fez para simplificar, que é a função que a gente está procurando, vezes a variável R, ok? Então, quando você introduz esse U na equação radial, você chega a esse tipo de equação que a gente reconhece muito bem, né? É a equação de Schrödinger independente do tempo para um potencial que não é o potencial de Coulomb sozinho, mas que é esse potencial efetivo com aquela constante de separação que a gente introduziu, que tem essa forma L mais 1, mas é uma constante, ok? Que a gente podia chamar ela de ABC qualquer, não importa.
mas a gente não podia chamar ela de E, ok? Então, aqui, esse potencial efetivo, que é uma combinação do potencial de Coulomb, que é esse vermelho, ok? Que é um potencial atrativo, ok? Menos aqui é atrativo, ou seja, o elétron com carga negativa é atraído pelo próton, que está na origem aqui, R igual a zero do referencial, ok? Aqui você tem o potencial centrífugo, ok? Que é L em termos dessa constante, ok? Sobre R ao quadrado. Então, ele vai muito mais rápido a zero do que esse aqui tem 1 sobre R, esse aqui é 1 sobre R ao quadrado, e você vê que ele é repulsivo, ok? Devido à presença desse potencial, o elétron não vai se aproximar ele não vai chegar na posição do núcleo, ok? E aqui a composição dos dois dá um poço, ok? Ou seja, um poço tem um mínimo, ok? Potencial repulsivo, um mínimo, ou seja, o equilíbrio deve estar por aqui, e depois você tem um potencial atrativo, ok? Então, a gente resolve isso aqui, eu não vou entrar nos detalhes, porque tem muitas mudanças de variáveis, detalhes, etc. Mas para mostrar, ok, a gente fez o caminho, para mostrar que é um potencial que você consegue resolver analiticamente. É um dos poucos, ok, pouquíssimos potenciais que você consegue resolver analiticamente, ok? Então, a gente tem essa variável kappa, que é em... Você pode ver aqui que é a unidade aqui, 2m é raiz de 2m é momento, tipo um momento linear, né? Sobre h cortado. Então, aqui você tem em por metro, ok? Por metro. E a gente, devido a essas variáveis, essas mudanças de variáveis que a gente fez, ok? Isso é importante, então você tem que n, a gente chega a uma condição de quantização, ok? Então, aparece esse número quântico n aqui. Então, como K depende desse número quântico n, então M não é quântico, H também não, então é aquela energia que é quantizada, ok? E tem essa expressão aqui, que é essa, então é uma constante, massa, H cortado, carga do elétron, ok? Permeabilidade, não, esse aqui é permissividade dielétrica, ok? E esse aqui é o número quântico n, que pode ter os valores de 1 até o infinito, ok? Então, a gente chama essa parte constante de E1, então tem um menos também, hein? E1 é negativo, tá certo? Sobre n ao quadrado. É negativo, porque você vê que aqui, esse sinal menos, ok? Como é negativo, isso aqui não tem problema, é a raiz de um número positivo, ok? Uma raiz real, ok? É negativo porque são níveis, são estados ligados, ok? Ok, autovalores, esses aqui são os autovalores, energias permitidas. Aqui a gente reescreve esse coeficiente K aqui, Kn, okay, que depende de N. Essa constante aqui. Então, a gente chama essa constante mE ao quadrado sobre 4πε0 h cortado ao quadrado. É uma constante que a gente chama de A. A gente calcula ela. K, como eu falei, K é por metro, ok? E A é metro, ok? É o raio de Bohr, ok? Então, Kn vai ser 1 sobre esse raio de Bohr dividido por N, ok? Então, esse A dá uma medida das distâncias, ok? Nesse problema aqui do átomo de hidrogênio. Então, é meio Angstrom, ok? É uma unidade antiga que chamava de 10 a menos 10, não é isso que é Angstrom, é isso que é Angstrom, ok? Ou seja, enfim, 10 a menos 10. Ok, então essa aqui a gente tem... A gente vai calcular aqui rapidamente. Eu mandei uma lista, eu tinha esquecido, e quando eu vi a mensagem do seu colega, aí eu mandei, mas... então, um dos exercícios que tem que fazer é com aquelas expressões gerais que a gente obteve, ok? Tanto da energia quanto particularmente da função de onda, ok? Da parte radial e dos harmônicos esféricos, escrever para os primeiros estados
do átomo de hidrogênio, ou seja, N igual a 1, N igual a 2, talvez N igual a 3, não sei. O primeiro estado é N igual a 1, é o fundamental, né? Você vê que você vai ter... aí você divide por... Então, os outros vão ser menores, né? Mas é porque, na verdade, você tem esse poço aqui, então aqui você tem a energia. Isso aqui é zero, né? Ok? Então, isso aqui é um eixo de... Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é um eixo de energia. Ok? Então, essa aqui é a energia potencial, mas a gente pode representar a energia cinética também. Então, aqui a gente tem 1 sobre N ao quadrado, que vai ser o maior, né? Mas que vai ser o maior, mas ele é negativo, então vai ser o maior e o absoluto vai ser assim, ok? Então, esse aqui vai ser 1, e aí os outros depois vão ser menores, vão se aproximar de zero, ok? Então, você vai ter E2, você vai ter 4, etc, ok? Então, E1 é o fundamental, ele está a menos 13,6 eletronvolts, ok? É isso que você calcula aqui, usando os valores, ok, conhecidos, estabelecidos para essas constantes, ok? Menos 13,6 eletronvolts. Então, esse aqui deve ser ultravioleta, é uma energia bastante grande em termos de... Ok, aí uma vez que a gente calculou a energia, então a gente vai se preocupar aqui em ver qual é a expressão, ok, dos autovetores, ok, os estados estacionários, psi, que é essa função R vezes essa função y, ok? Essa aqui, a gente vai calcular a parte radial. Então, só para lembrar, então vocês não precisam, vocês podem fazer os passos para... Eu acho bom, porque quando eu vejo essa aqui, realmente me digo, mas de onde saiu isso, ok? Então, fazendo uma vez, você não precisa voltar depois, porque você tem uma noção de como se chegou aqui. Então, essa aqui é que, resolvendo essas equações, essa equação radial, ok? A gente fez duas coisas. Primeiro, a gente fez o limite para R pequeno, ok? O comportamento que a gente queria, ok? Para que seja convergente, ou seja, R não pode divergir quando R tende a zero, não pode ir para o infinito, e também ele não pode divergir quando R vai para o infinito, ok? Então, com isso, que são essas duas condições aqui, você vê que quando... essa aqui é quando R tende a zero, e essa aqui é quando R tende a... Porque ρ aqui é proporcional a R. Quando R tende ao infinito, ok? Então, a gente multiplica esses dois casos limites aqui, assintóticos, por uma função v de ρ, que a gente diz assim que é uma série, ok? Então, você vai ter é um polinômio em ρ, ok? Ou seja, KR para que seja adimensional, né? Essa aqui, KR, KR é adimensional, ok? Por metro vezes metro, adimensional. E a gente tem uma relação de recorrência entre os coeficientes, ok, de cada polinômio. Ou seja, você tem que ni de ρ, eu acho que é V, não é ni, é V. V de ρ é igual, aí a gente começa, é a partir de zero, ok? Então, é A0, ρ é potência zero, que é 1, mais A1, ρ, mais A2, ρ ao quadrado, mais, ok? E então, A0 vai ser o coeficiente que vai ficar em fator de todos, porque AJ mais 1 vai ser uma função, ok? De A. A1, J igual a zero, vai ser uma função de A0. A2 vai ser uma função de A1, que é uma função de A0. Então, no final, você vai ter A0 como único parâmetro que você tem que definir fazendo a normalização, que a gente sempre volta a tal de normalização, ok? Então, essas aqui são as definições, então é só aplicar. Para o estado fundamental, o que a gente tem é N igual a 1, ok? Então, aqui a gente tem N igual a 1. Então, L, a gente viu que L tem que ser inferior a... Então, a gente só tem a possibilidade de ter L igual a zero, ok? Então, a gente vai calcular R, 1 e 0, ok? Então, vai ser igual a 1 sobre R. E aí, a gente vai ter ρ, que é kr,
R, a potência 0 mais 1, ou seja, 1, vezes exponencial de menos kr, ok? E vezes esse daqui, então, esse polinômio. Então, até onde a gente vai? O fato é que a gente não vai até o infinito, ok? A gente vai até um valor limite, ok? Que é J máximo, ok? Então, na verdade, não é o infinito, aqui vai ser J máximo, ok? Não é infinita essa série. E J máximo é definido por... Tem um momento que isso tem que se anular, ok? Ou seja, AJ mais 1 vai ser igual a zero. Então, esse daqui acontece quando J máximo mais L mais 1 é igual a N. Ou seja, isso é igual a zero, vai lhe dar o valor do J máximo. Como a gente tem que L é igual a zero, ok? Então, J máximo mais 1 é igual a 1. Então, J máximo vai ser zero, na verdade, ok? Então, a gente tem aqui que A1 é igual a zero, ok? A1 vai ser igual a zero. Então, a gente só vai ter o termo a zero, então vai ser o que é V de ρ aqui vai ser a zero, ok? Está perfeitamente definido? Não, porque falta normalizar. A zero não é uma constante, ok? Então, vai ter que normalizar. Então, só colocando aqui o estado fundamental. N igual a 1, L igual a zero, ok? E M igual a zero. E então, a gente faz o que eu fiz até aqui, até A0 sobre A. Sim, porque esse capa aqui, vocês lembram uma coisa importante? É que capa é igual a 1 sobre A, N, ok? Como N igual a 1, então capa vai ser 1 sobre A, ok? Então você tem aqui 1 sobre R, aqui você tem... Ah, não, 1 sobre R, não, porque esse R aqui sai com S. Aí você tem capa, então você tem 1 sobre A, porque N igual a 1, exponencial de menos R sobre A, ok? Aqui, vezes A0. Então, A0 sobre A, exponencial de menos R sobre A. E aí você normaliza. Isso está feito assim. Como é que você normaliza? Você integra R. Pode ir de 0 entre infinito. 0 é a posição do núcleo até uma distância infinita, ok? Módulo ao quadrado vezes o que sobrou, ok? De radial no elemento de volume de 3R, ok? Lembra? D3R é igual a R ao quadrado de R, seno de θ de φ, ok? Então, isso aqui entra na normalização de y, ok? Então, a gente calcula aqui, aí a gente dá as expressões, o que é o resultado dessas integrais, e você obtém que A0 é igual a 2 sobre raiz de A. A é o raio de Bohr, é uma constante, ok? E com isso, sabendo, ok? A gente já calculou esse harmônico esférico para os números quânticos L e M, ok? Então, é 1 sobre raiz de 4π, como R, 1, 0, é isso aqui, aí você coloca, e você tem aqui a autofunção, ok? Para esse estado é 1, ok? A energia só depende de N, não depende de R, ok? É 1 é igual a menos 3,6 eletronvolts, ok? E aqui você tem psi que é assim, ok? E aqui a função radial, ok? Essa aqui é R de R, ok? Tá? Zero, ele tem esse valor e ele vai decaindo. Ok, então eu fiz aqui para 2, mas eu não vou refazer, ok? Porque você vê que é um joguinho de construção. E só prestar atenção aqui que quando a gente passa para o primeiro estado excitado, ou seja, o nível que está acima, logo acima do fundamental, então vai ser para n igual a 2, e a gente tem duas possibilidades, L igual a 0 ou L igual a 1, ok? E aí o J máximo, que tem essa expressão aqui, ele tem J máximo mais L mais 1 é igual a N, é igual a 2. Então, se L é igual a 0, J máximo é igual a 1, ok? Mas se L é igual a 0, M só pode ser igual a 0, ok? M vai de menos L a mais L. E se L for igual a 1, então J máximo vai ser igual a 0, e a gente tem
como L igual a 1, M vai de menos L, ou seja, menos 1, vai para 0, depois mais 1, tem? Ok? E o que eu fiz aqui é só calcular para N igual a 2, então você escreve, ok? O que a gente acabou de fazer, isso que temos para essa, né? Essa aqui é R2,0, então aqui você vai ter R2,0 e aqui você vai ter R2,1, ok? Aqui para R2,0 você aplica essas expressões aqui e normaliza e vai chegar a psi 200, que é R20 vezes o harmônico esférico, e tudo tabelado, tudo. Então, é só recolocar as peças no lugar e você obtém, ok? Aqui você tem A0 mais A1, KR, mais A1 você deve deduzir pronto, aqui, A1 é igual a menos A0, ok? Você deduz A1 daqui. A1 é igual a 2, J mais L mais N menos 1, ok? Vezes A0. Então, sempre tem uma relação. No final, você não tem duas constantes assim, você só tem uma, que é A0. E na normalização, você determina esse valor de A0, ok? Normalização aqui. Então, pronto. E aqui, R20, ok? Em função de R sobre R, ok? A energia dos estados estacionários, ok? Os autoestados, só depende do número quântico principal N, mas você tem Professora, vários... Sim, pode falar. com relação à energia, você está falando que é energia negativa. Ela é negativa com relação à referência só, né? Porque a quântica não aceita energia negativa, né? Não, mas energia total negativa, a energia negativa sempre quer dizer que é energia, níveis ligados, ok? Porque você, na verdade, você coloca o seu zero onde você quiser, né? Ok? É sempre, o potencial é sempre, a energia potencial é sempre definida a uma constante, ok? Então, aqui você tem essa constante, você coloca ela aqui, ok? É como os problemas de gravitação, né? Então, quando você tem um objeto aí você está aqui na Terra, e aí você vai jogar uma sonda que vai, sei lá, escapar do sistema solar, né? Isso já foi feito isso aqui. Então, você joga, você tem a velocidade de escape, e você quer que ele escape da energia potencial da Terra. Então, se essa aqui for a energia potencial da Terra, ok? Por um satélite de uma certa massa, então você tem que fornecer a ele essa energia, ok? Aí você chama de zero, e aí ele vai, se sobrar alguma coisa, ele vai ter uma certa energia cinética aqui, ok? Quer dizer, não é aqui não, porque aqui é energia cinética mais potencial, mas aqui, quando ele for se afastar, então ele vai ter essa energia aqui que vai ser cinética porque não é potencial. É a mesma coisa para o nosso elétron, tá certo? Mas se você tiver como o elétron em torno do núcleo, ok? Só que os objetos em órbita não são quânticos, né? Então a gente vai ver que o nosso Sim, sim, sim. elétron ele não está fazendo essa órbita circular, ok? Não é o átomo de Bohr, ok? Mas é um bom modelo. Então, esses níveis aqui, essas órbitas, elas têm energias negativas, ok? Nesse sentido. Ok? Certo. Na verdade, é uma questão de escolha de referencial, somente isso. Uhum. Ah, sim, é isso que você fala. Né? Isso. Pausa um instante, pausa um instante. Sim, tá. O R10, R, pode descer um pouquinho? Desce, desce, desce. Aí, R10. RNL, na verdade, né? uhum. A minha psi de R θ φ, ela pode ter N, NL, ML, né? Sim, sim. Na Pode ter verdade, sim. vários, né? Essa daqui, né? N. Isso que você está dizendo? Ah, não, ela pode ter vários. É isso que você está dizendo? Isso Sim, que eu, sim. que É eu... justamente isso que eu estava comentando, porque você vê que tem R aqui que depende de N e de L, mas o harmônico esférico ele também depende do número quântico M. E aí você pode ter, para um N, mas para um N você pode ter vários valores de L,
E para cada valor de L, você tem 2L mais 1 valores de M. Então, você tem 2L mais 1 harmônicos esféricos, na verdade. Okay? Isso tem uma relação com a, né, degenerescência, né? O fato de ter vários níveis energéticos. É isso que a gente chama de degenerescência. Então, é isso que eu estava falando aqui. Então, você tem para a energia, ok? Então, você vai ter um nível. Então, para todos esses níveis, como só depende de N, então você vai ter uma energia, ok? Mas você tem vários autoestados, porque para esse mesmo N aqui, você tem vários valores de M, só se N for igual a 1, ok? Que L é igual a 0 e então M é igual a 0. Mas assim que N for igual a 2 ou acima, você vai ter degenerescência desse nível, ok? Então, por exemplo, N igual a 2, como a gente acabou de ver, você tem a possibilidade de ter L igual a 0 e L igual a 1, ok? Então, para L igual a 0, M vai de menos L a mais L, então vai ser nulo, mas esse daqui vai de menos 1 a mais 1, ok? Pulando de 1, mais 1, ok? Então, na verdade, para essa energia E2, você vai ter 4, então, uma energia mais 4 autofunções. E aí, se você generalizar, porque então você tem L que vai até N mais 1, e você tem M que varia entre menos L e mais L. Então, a degenerescência de EL, ou seja, o número de autoestados correspondentes que tem toda essa mesma energia, ok? E essa soma aqui, se você fizer, você vai ver que ela é igual a N ao quadrado. Então, quando N igual a 1, você tem D de 1 é igual a 1. Quando você tem N igual a 2, você tem que D de 2 é igual a 4, como a gente verificou aqui. E aí você vai aumentando rapidamente, ainda tem um espaçozinho aqui, N igual a 3, você vai ter D de 3, você vai ter 9, ok? E provavelmente, não sei se nos seminários que vocês vão apresentar, alguém vai apresentar se você colocar esse átomo, por exemplo, num campo elétrico, um campo magnético, um campo magnético, então você vai ter vai levantar essa degenerescência, porque os subníveis aqui, M, ok, com números quânticos M diferentes, ok, então eles vão reagir diferentemente a um campo magnético, ok? E aí você levanta a degenerescência. Levantar a degenerescência quer dizer que você tem um nível que é degenerado e você vai introduzir no seu hamiltoniano um potencial, na verdade, ok, uma energia potencial de interação com então pode ser elétrica, magnética, pode ser com outros, ok, pode ser uma superfície, então, mas no final sempre é elétrico ou magnético e aí você vai ter um comportamento que vai depender dos números quânticos, e aí as energias elas não vão ser mais as mesmas, porque você introduziu um termo a mais, ok? E a gente faz isso com a teoria das perturbações, e depois a gente pode fazer isso com a teoria das perturbações, para usar esses resultados aqui. Ok, aqui um resumo das várias funções radiais, ok? Então, você pode ver que a primeira, a 1 e 0, ok? A gente já viu ela. Lembram que ela está em exponencial de menos R sobre A, ok? Então, é essa, ok? Exponencial, de caimento muito rápido. Aqui você tem a 2, 0, que a gente viu também, que faz um pocinho que depois vai para 0, ok? Todas elas vão para 0, obviamente, para R infinito, ok? 2, 1, deve ter a 2, 1 em algum lugar. Pronto, a 2, 1 é essa. Ela tem um máximo e vai. Ok? Então, você tem aqui a 2, 1, a 3, 0, a 3, 1 e a 3, 2. Então, você tem para os números N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3. Aqui. E aqui o desenho. Ok? Então, ok. Aí, uma coisa interessante é que essa aqui é a função de onda. É realmente o autoestado, mas a distribuição de probabilidade ela vai depender, ok? Aqui da densidade, essa aqui é a densidade de probabilidade, e quando você multiplica ela
por um número quântico, um volumezinho, então você vai ter densidade, que é por metro, né, cúbico, esse daqui, vezes metro cúbico, então você vai ter uma probabilidade, ok? Que vai ser... Então, o que representa isso é a probabilidade de encontrar a sua partícula, ok? Nesse estado, ok? Quando a partícula está nesse estado, é a probabilidade de encontrar ela, ok? Na posição R θ φ, ok? R θ φ, que está, ok? Que está aqui dentro desse harmônico, ok? Dentro de um volume, você não pode dizer ela é exatamente na posição R, θ φ, ok? Isso aqui não existe, porque se você sempre pode fazer um zoom, e você vai ver que, ok, tem uma certa extensão, então você vai procurar ela em um elemento de volume infinitesimal de 3R, ok? Então, e você obtém esse aqui. Então, você eleva a parte radial ao quadrado, você eleva o harmônico ao quadrado, e aqui você tem, então, essa aqui é radial, ok? Então, para L igual a 0, então você tem N igual a 1, e aí você vê que, bom, sempre positivo aqui, porque é elevado ao quadrado, você não tem mais essas, ok? Isso aqui é porque é a função de onda, ok? A autofunção, mas aqui é a densidade de probabilidade, ok? Então, é sempre positivo. E você calcula, como vocês já sabem calcular, e deve estar na lista também, de calcular esses valores esperados para a posição, ok, R, para o quadrado, ok, o deslocamento quadrático médio, aqui 1 sobre R, etc. Essa aqui é importante para o V, né? Potencial de Coulomb, 1 sobre E, etc, etc. Então, Z é o número atômico para o átomo de hidrogênio. Esse Z é igual a 1, e particularmente, sem fazer o cálculo, mas aqui, se você tiver, por exemplo, então Z igual a 1, se você tiver, então o átomo de hidrogênio, Z igual a 1, N igual a 1, o fundamental, ok? L igual a 0, então você vai ver que a posição, o valor esperado, ok? Ele vai ser A0, 3 a 0 sobre 2. Mas a 0 aqui, vai depender do L, obviamente, ok? Então, o A0 aqui não é uma constante, tem que calcular, tá certo? Mas, essencialmente, o que vocês vão encontrar é que ele está aqui, ok? Então, esse pico aqui é normal, né? Porque aqui é N igual a 1, L igual a 0, tá certo? Então, essa aqui é a densidade de probabilidade. Onde você tem mais probabilidade de encontrar a sua partícula é aqui, né? Então, aquelas órbitas de Bohr, na verdade, elas correspondem a aqueles, ok? Aqueles máximos, ok? Para N igual a 1, 2, 3. Então, são exercícios do Griffith, ok? Que vocês têm na lista, ok? E aqui a energia potencial também, então, que você faz, o valor esperado da energia potencial, então, essa constante, essa aqui que você já calculou, e você vê que é... Enfim, aqui, o espectro do átomo de hidrogênio, então, uma vez que você sabe, ok? Quando a gente fala do espectro, a gente não está muito mais interessado nas autofunções, ok? Então, a gente fala em termos de energia e de transições entre os autoestados, ok? Então, você tem aqui a expressão dos autoestados, ok? EI é igual a E1 sobre NI ao quadrado, qualquer que seja, né? E aí você tem que EI, ok? Eu não sei a expressão aqui em função das constantes, mas eu sei que, por exemplo, E1 aqui, ok? Eu escrevi E1 é igual a menos alguma coisa E ao quadrado, blá, 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 a massa, mas eu sei que é menos 13,6 eletronvolts, ok? Então, com isso, eu consigo calcular todas as energias, ok, possíveis do átomo de hidrogênio, ok? Então, a gente reencontra, ok, a velha mecânica quântica com a
espectroscopia, ok? Que o pessoal fazia com, por exemplo, a absorção. Então, você pega a luz, ok? Uma luz branca, ok? A luz do sol, e vai estudar, então, quais são as linhas, ok? Os comprimentos de onda, e para isso eles colocavam um prisma, ok? Para fazer a separação espacial, ok? Das componentes espectrais. Então, com um prisma, você tem um ângulo de deflexão, ok? Θ, que depende do comprimento de onda. Então, você coloca um filme, ok? Você coloca um filme, então você tem ok? Você tem θ aqui, vários valores de θ, você coloca seu filme aqui, e para cada valor de θ, você vai ter, ok? Luz ou não, e aí, de fato, tinha luz ou não, e tinha linhas escuras e linhas claras, ok? Então, foi empiricamente, ok? Calculado, ok? Uma lei assim que relacionava, ok? A posição dessas componentes espectrais com 1 sobre lambda igual a uma constante, ok? Que dependia de números, ok? Mas, Bohr explicou isso, né? Mas então aqui a gente tem agora, a gente reencontra as energias de Bohr, ok? Essas energias são as mesmas. Então, em emissão, ok? Então, se você excitar, não é assim, por exemplo, aqui, o que você vai ter que fazer, você vai ter que excitar, você, por exemplo, faz uma descarga eletrônica no seu gás, ok? Que pode ser, depende do que você quiser observar. Aqui vai ser hidrogênio, obviamente. E aí você fornece energia para popular, todo mundo estava aqui no nível fundamental. Você fornece energia, ok? De maneira a ter população, ok? Átomos excitados em todas esses estados, ok? E aí depois, como esses estados, apesar de serem estados estacionários, soluções, ok? Da equação de Schrödinger, independente do tempo, apesar disso, eles não ficam, ok? E é porque, na verdade, tem interação, aquele potencial de interação que eu falei para você, ele existe, que é com os estados do vácuo, ok? Então, eles vão decair. Então, se ele estiver aqui, ele vai decair para o fundamental, ele não tem muita escolha. Aqui, ele pode decair para cá, como ele faz aqui, ou diretamente para o fundamental. Esse aqui ele pode decair para cá, ou diretamente para o fundamental. E isso das séries, ok? Que são observadas nesses filmes fotográficos, você vê que o comprimento das setas aqui de decaimento, ok? A emissão, você tem uma série aqui de setas relativamente longas, setas médias, de comprimento médio, ok? E esse comprimento é proporcional, obviamente, à frequência, né? Então, quanto maior o comprimento da seta, maior a frequência, menor o comprimento de onda, ok? Aí você tem essa primeira série aqui, chamada de série de Lyman, aqui é Balmer e aqui é Paschen, ok? Tem outras depois. E aí, quando você calcula, então, ele estava aqui, e ele volta para o estado fundamental, vai emitir um fóton, porque o átomo perde toda essa energia, ok? E o fóton que vai ser emitido, ele vai levar essa energia, que vai ser a diferença, ok? Da energia inicial, ok? E da energia final, ok? E aí você faz a diferença, então você tem que essa é proporcional a E1 com esse número, aqui com esse número. Então, para a série de Lyman, por exemplo, ok? Não me lembro se tem um L2, Lyman só tem um. Aqui. A série de Lyman, então você tem que o N inicial, o N final, desculpa, N final é igual a 1, ok? Aí você vai fazer N inicial igual a 2, 3, etc. Ok? E aí você calcula o comprimento, o que a gente já fez para outros tipos de energia potencial, né? Bom, aqui tem um problema 410, mas já são 3 horas, eu queria mudar um pouquinho, ok? Então, eu quis voltar sobre essa parte para, eventualmente, ajudar um pouquinho a fazer as listas. Então, você vê aqui que calcular R30, R31 e R32
Aí vocês já sabem fazer, é só aquele joguinho de construção que você coloca, usa as expressões e vai construindo. E aqui vocês nem precisam normalizar, ok? Ok, perguntas sobre essa parte? Não, professora, tranquilo, por enquanto. Tranquilo? Ok. Tranquilo também, professor. Ok. Então, a gente vai agora para um outro assunto que é muito importante, ok? Quando a gente trata assim de energia, de mecânica quântica a 3 dimensões, que é o momento angular. Por que é tão importante o momento angular? Se vocês lembram um pouquinho de mecânica, de uma maneira geral, okay? Das suas aulas, ou de mecânica geral, ou mesmo de física 1, vocês lembram que as grandezas que se conservam, em geral, ok? Então, falando de gravitação, por exemplo, ok? Então, você tem a energia, você tem conservação da energia. No caso, é energia mecânica, né? Quando a gente está falando justamente de mecânica, ok? Termodinâmica já é outro tipo de energia, ok? Mas em mecânica é a energia mecânica, a soma do momento, a soma da energia cinética e da energia potencial. E a outra grandeza que se conserva, ok? Quando a gente estuda os movimentos, ok? Mais gerais, ok? Quando a gente sai do estudo da partícula, ok? Do ponto. Então, é o momento angular, ok? Então, eu vou fazer... Tem uma relação, obviamente, entre... Então, são duas grandezas que se conservam, ok? Nesses problemas, então, eles são importantes porque você escreve. Quando você faz mecânica clássica, você vai ter a conservação da energia, ok? Conservação da energia. Você vai ter... Esses são conceitos muito importantes que permitem, ok, avançar. Você vai ter a conservação, por exemplo, particularmente quando fala de colisões, ok, do momento linear. E você vai ter a conservação do momento angular, ok? Então, lembrando o que é o momento angular, ok, em relação a um ponto, ok? Então, se tem um ponto aqui que vai ser a origem, se tem uma partícula P aqui que tem uma certa velocidade, ok, um vetor velocidade, aqui é o vetor posição, e você define o momento angular dessa partícula em relação a um ponto aqui, como o vetor posição, produto vetorial, o vetor momento linear, tá certo? Então, devido à definição aqui desse produto vetorial, então Lx vai ser igual a y, a coordenada. Então, você tem que R é igual a xi mais y, j mais z, k, ok? E você tem P, que é igual a pxi mais pyj mais pzk. Aí vocês podem ver que aqui eu voltei as coordenadas cartesianas, ok? Mas a gente vai voltar depois para as cartesianas. Ok? Eu estou voltando às coordenadas cartesianas porque eu vou usar um método, ok, para deduzir os autovalores e os autoestados, ok, do momento angular, ok, que é bem feito usando essas coordenadas cartesianas. Pelo menos a parte de... Bom, vocês vão ver. Pelo menos a parte de autovalores, ok? A parte de autofunções, a gente vai voltar às coordenadas esféricas, porque é a simetria, ok? É melhor descrita com coordenadas esféricas, ok? Então, você tem aqui a definição, você faz isso aqui, então você tem, cada um tem, eu aprendi de uma maneira, mas então o produto aqui, você tem a componente Lx, ok? Vai ser YPZ menos ZPY, etc, etc, ok? Então, quanticamente, como é que a gente faz? Você vê que tudo isso agora vai ser operadores, ok? Operador Y, operador PZ,
e a gente vai fazer a substituição, ok? Então, Lx vai ser aqui H cortado sobre I, que é H cortado sobre I, D sobre dz, é PZ, H cortado sobre I, D sobre dy, é PY, ok? Então, a gente pode escrever assim, ou simplesmente deixar escrito dessa mesma forma, ok? Aqui, mas lembrando que são operadores e não mais coordenadas, ok? Então, vamos lá, ok? E a gente vai escolher uma maneira de determinar os autovalores dos operadores de momento angular, ok? Que é algébrica, como vocês fizeram para deduzir, ok? Os autovalores do potencial harmônico, ok? Então, aqui é realmente o mesmo caminho, e tudo começa, e tudo, na verdade, tem a ver com as relações de comutação. Então, você pode fazer, ok? Muita coisa em mecânica quântica com as relações de comutação, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular, ok? As relações de comutação entre... A gente já fez, né? Vocês lembram? No início da mecânica quântica a 3 dimensões, a gente calculou os comutadores, ok? X e P, então X com Y, X com Z, blá, 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 PX com PY é tudo, e X com PX, PY é tudo. Então, a gente já calculou isso aqui, mas o que a gente vai calcular aqui são os comutadores das várias, ok? Componentes de momento angular, ok? Então, por exemplo, vamos começar com Lx, Ly. Então, aqui eu escrevi diretamente dessa maneira, D sobre dz, ok? Mas eu acho que é mais fácil, melhor ainda fazer dessa maneira. A gente chega, eu não vou detalhar aqui, no slide vocês vão ver isso, ok? Então, você calcula, para calcular esse comutador, você aplica ele a uma função, que é mais seguro, porque aqui você vai ter D sobre dx de quê? De f, ok? Então, você tem essa função, você aplica o operador aqui, esse comutador, a uma função, você chega ao resultado em função, ok? Dessa função aqui, ok? E aí você chega a menos h cortado sobre i, Lz, f. Então, quer dizer que esse comutador é igual a i, h cortado, Lz, ok? É menos h cortado. Okay? Tem um sinal menos aqui que sumiu aqui, ok? Então, tem aqui uma maneira mais rápida de fazer, ok? Eu copiei aqui. Então, lembrando o que a gente fez no início, de mecânica quântica em 3 dimensões, R, uma componente XYZ, então, I quer dizer que é XY no Z, o J aqui também, quer dizer que é PX, PY no PZ, e aí você tem que é igual a menos PI, RJ, ok? Obviamente, você só faz trocar, e vai ser IH cortado, ok? Se I é igual a J, ou seja, esse símbolo aqui vai ser igual a 1, mas se I é diferente de J, vai ser igual a 0, ok? Então, você só tem aqui que X, PX é igual a IH cortado, mais X e PY, o PZ, ok? É igual a 0, ok? E aqui, qualquer componente da posição e qualquer componente do operador posição, ok? Aí vai dar 0, ok? Então, eles comutam da mesma maneira que duas componentes do momento linear também comutam, tá certo? Então, a única relação de comutação não nula aqui é entre X e PX, Y, PY, DZ e PZ, ok? Então, a gente vai usar esse aqui para calcular o comutador, ok? Das componentes X e Y, por exemplo, do momento angular L, a gente faz a substituição aqui pelos valores, esse aqui é Lx, esse aqui é Ly, a gente desenvolve, então vai ser YPZ vezes esse termo, menos YPZ vezes isso, menos ZPY vezes esse aqui, mais ZPY vezes esse aqui. Você tem, ok? E aí você se escreve aqui, como é que eu fiz aqui? Devia aplicar, não precisei aplicar uma função, né? Então, aqui você tem Y. Sim, esses daqui, ok? Você vai aplicar
vai ser YPZ. Eu acho que eu pulei as etapas aqui, ok? YPZ menos XPZ. O fato é que você, tudo aqui, todos esses termos, eles comutam, ok? Então, você não tem problema, você vai ver que esse termo fica igual a zero. Esse termo fica, não sei se é tudo, YPZ, XPZ, sim, esse aqui é zero. ZPY, ZPX também é zero. Agora aqui você tem Z e você tem PZ. E aqui você tem, tem que ter o X em algum lugar. Não, é só Z. Porque aqui ela é X, ela é Y, ok. Então, bom, enfim, você faz pode ser um exercício também, e você chega aqui a YPX, comutador de PZ, Z, mais XPY, comutador de Z, ok? E o que é isso aqui? ZPZ é IH cortado. PZZ é menos IH cortado, ok? Então, você escreve aqui, e você vai obter IH cortado, XPY, menos YPX. E essa aqui é LZ, ok? Então, você escreve aqui, você faz comutação, como se chama? Ok? Você vai colocar LY aqui e LZ, tem um nome. Então, LY e LZ vai ser igual a IH cortado LX, e LZ, LX vai ser igual a IH cortado LY, ok? Então, essas relações de comutação são muito importantes, ok? Ok. E uma coisa importante aqui é que você vê que essas componentes de momento angular, elas não comutam. Isso quer dizer que você não vai conseguir encontrar funções que sejam autofunções de Lx e de Ly ao mesmo tempo, ok? Então, a gente aplica aqui uma dos enunciados, vamos dizer, do princípio de incerteza, não sei se vocês lembram, que sigma ao quadrado, o desvio padrão ao quadrado, ok? De Lx, ok? Que é, esse aqui, se a gente lembrar, é Lx ao quadrado menos Lx ao quadrado, ok? Multiplicado pelo desvio padrão ao quadrado, ok? De Ly, é superior, eu acho que esse 1 sobre 2i deveria estar no quadrado. Aqui é o comutador, ok? Desses dois operadores. Só que aqui está um pouquinho. Então, sim. Aí você vê que isso está dentro da. Eu estava achando estranho. Está dentro dessa parêntese aqui, ok? É tudo isso ao quadrado, ok? Então, h ao quadrado sobre 4, que é LZ, ou seja, sigma LX, sigma LY, vai ser superior a h. Então, você não vai ter, ok? Não vai existir autofunções que vão ser comuns a LX e LY, ok? Mas, ok? Sim, aqui, lembrar que o desvio padrão, então, ao quadrado é isso, ok? Mas L ao quadrado, ok? Ou seja, o operador momento angular ao quadrado é a soma, ok? Desses operadores aqui ao quadrado. Mas esse L ao quadrado, ele comuta com Lx, com Ly, ou seja, com cada um, ok? Então, L ao quadrado Lx é igual a L ao quadrado Ly, então, vocês podem verificar. Então, a gente resume esse resultado aqui dizendo que L ao quadrado comuta com o vetor L, ok? Que tem 3 componentes, Lx, Ly e Lz, ok? Então, isso quer dizer que a gente pode encontrar autofunções comuns, ok? A L ao quadrado e qualquer, ok? Dessas componentes. Só que a gente vai escolher uma, ok? Então, é comum, ok? A gente sempre diz que é Lz, ok? Então, a gente vai escolher esse eixo Z como um eixo privilegiado, ok? Porque, de uma certa maneira,
a gente está acostumado, ok? X e Y são o que a gente usa para bidimensional, e aí você acrescenta um Z que vai dar o tridimensional. Então, o Z ele é diferente, apesar de ser ok? De natureza igual a X e Y. Então, a gente vai escolher o Z, e a gente vai escolher, então, que é o eixo Z, ok? Que vai ter autofunções comuns com L ao quadrado. Então, a gente vai escolher os autovalores lambda, ok? Para L ao quadrado, e mi, que dois números aqui. Mi, autovalor, ok? Do operador LZ, ok? E lambda, autovalor do operador L ao quadrado, ok? Isso é uma coisa que nos exercícios eu vejo bastante, porque, por exemplo, bom, eu tenho que resolver primeiro antes de falar desse aqui. E a gente, vocês lembram? Fizemos isso com a energia potencial, o potencial harmônico, ok? Então, a gente tem Lx e Ly aqui que não são, ok? O nosso privilegiado é Lz, ok? Então, a gente vai usar Lx e Ly dessa maneira. Lx mais ou menos e Ly, a gente vai chamar de mais L mais ou menos, dependendo do sinal que a gente escolhe aqui, ou seja, L mais é igual, por definição, ok? Lx mais i Ly e menos, então vai ser menos, ok? Então, a gente Aí vai ter a mesma função do criação e destruição. Isso, exatamente. Vai ser o L+, vai ser um operador de criação, só que a gente, nesse caso, não vai criar nada. O que a gente vai fazer aqui vai chamar de levantamento e de rebaixamento, ok? Ou seja, vai ser um operador que sobe o que desce, ok? Quando você fala sobe e desce, afasta do núcleo, né? Afasta o elétron do núcleo, né? Basicamente, não é isso? Não. Termos físicos? Que sobe e desce do... A gente vai ver essa escada aqui, ok? Ah, tá certo. Mas tem uma escada, ok? Com um gato na escada, ok? Gosta muito do gato, mecânica quântica, então... Ok. Então, o L... A gente vai calcular, então, os comutadores, ok? Lz com L mais ou menos, ok? E aí, como L mais ou menos é uma função de Lx e Ly, e que a gente conhece os comutadores de Lz com Lx e Ly, blá, 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 a gente chega aqui a essa relação, ou seja, Lz, L mais é igual, então vai ser o mais, né? Vai ser H cortado, Lx mais I, Ly, esse aqui é L+, né? Ah, sim, está resumido aqui, tá? Ok. Lz, L mais ou menos, então vai ser mais ou menos, H cortado, L mais ou menos, ok? E a gente faz a mesma coisa, ok? Essa aqui é L mais, né? Então, essa aqui é com mais. E a gente faz a mesma coisa com L ao quadrado, ok? E a gente calcula, então, L ao quadrado, blá, blá, blá. Então, vai ser lambda, L mais 1. A gente aqui aplica a uma função f. Ok? Por que a gente não fez isso aqui? Então, vai ser L ao quadrado. Então, a gente vai aplicar. Ah, sim, só para dizer que é L ao quadrado. Sim, L ao quadrado, aqui é zero, porque L ao quadrado, essa aqui é composto de Ly e Lx, e a gente sabe que L quadrado comuta com, ok, então a gente sabe que L ao quadrado, Lx é igual a L ao quadrado, Ly, ok, é igual a zero. Então, L ao quadrado vai comutar avec L. Então, se ele comuta, isso quer dizer que a gente tem, eles têm a gente pode construir, ok, funções comuns, ok?
Então, a gente vai aplicar essa aqui, L ao quadrado, L mais ou menos, a uma função, ok? Então, vai ser, como eles comutam, vai ser a mesma coisa aqui, L mais ou menos, L ao quadrado F, ok? Então, L ao quadrado F, vocês lembram que a gente disse que era, F aqui é uma autofunção de L ao quadrado, ok? E a gente escreveu dessa maneira, chamo de, aí na outra página, ok? Mas a gente escreveu que L ao quadrado, ok? Aplicado à autofunção F é igual a lambda F, ok? E a gente escreveu que lambda Z aplicado. Essa aqui é uma autofunção comum aos dois, ok? Só que ela não tem os mesmos autovalores, ok? É igual a mi F, ok? Então, autofunção dos dois, mas aqui com autovalor lambda e aqui mi, ok? Então, aqui lambda ao quadrado F é lambda. Como é uma constante, é um número, então sai e a gente vai ter lambda mais 1, mais menos F, ok? Então, você vê que o próprio, ok? O próprio lambda mais, se F é uma autofunção de L ao quadrado, lambda mais 1 menos F também é uma autofunção de L ao quadrado com a mesma autofunção, ok? E a gente vê a mesma coisa com LZ, LZ, L mais ou menos F, então você faz, aí vai chegar, aqui você também é uma autofunção, ó, veja, você faz o desenvolvimento aqui, ok? É só uma manipulação algébrica aqui, e você chega ao seguinte resultado, LZ vezes isso, ok? É igual a alguma coisa vezes isso. Isso quer dizer que isso, que é o operador L mais ou menos aplicado à autofunção de LZ, ok? É uma autofunção de LZ, ok? Mas o autovalor, que era mi aqui para a autofunção F, é mi mais ou menos H cortado, tá certo? Então, é diferente aqui, que você tem o mesmo autovalor, aqui é mi mais ou menos H cortado. E aí você vê a escada, porque cada vez que você aplica, ok? A gente vai escrever isso aqui, vou escrever LZ, então LZF é igual a mi F, ok? Então, se eu aplicar L mais AF, vai ser igual a mi mais H cortado L mais F, ok? Então, você está adicionando H cortado, é muito importante vocês lembrarem dessa aqui. A unidade de H cortado é uma unidade de momento angular, ok? Então, particularmente quando vocês vão ter, se vocês têm o L ao quadrado, então L ao quadrado, você deve esperar, ok? Autovalores com H cortado ao quadrado. A gente vai verificar isso aqui, mas se é L ao quadrado, é H cortado ao quadrado. Unidades, dimensões, ok? Aquela coisa que eu vivo insistindo. E aí, quando você tem uma componente de L, X, L, Y, qualquer coisa, então você vai ter H cortado, tá certo? Isso é um bom truque, às vezes, para detectar erros no que você fez, ok? Então, H cortado é unidade de momento angular. Vocês podem verificar, né? H cortado. Ok. Energia, por exemplo, energia é Joule, ok? Joule, energia é H cortado ômega, né? H cortado ômega, que é radiano por segundo. Então, você pode verificar que é. Ok? Então, pronto, lá vamos para a nossa escada, ok? Então, essa escada é o quê? Você, para uma autofunção f, essa autofunção f de L ao quadrado e de LZ, qual é o autovalor dela para esse operador aqui? É lambda, tá certo? Então, a gente mantém um lambda. Essa escada aqui é para lambda, ok? Toda a escada aqui é para lambda. Agora, a gente vai nessa escada, ok? Com esse número lambda, esse autovalor, a gente vai subir ou descer a escada. Por exemplo, eu tinha a minha função original aqui com o autovalor mi para LZ. Então, a gente vai, ok? Ter os autovalores, ok? De LZ subindo, ou seja, como é que a gente faz para subir? A gente aplica L mais e a gente sobe, ok?
aplicar uma vez, aplicar duas vezes, três vezes. O que acontece com o autovalor? Era mi vira mi mais h cortado, mais 2h cortado, etc, etc, tá certo? E aí, para descer a escada, o que a gente faz? A gente aplica L menos, uma vez, duas vezes, 13 vezes, ok? E você tinha mi aqui, aí você tira um. Mi menos h cortado, mi menos 2h cortado, etc. Tá certo? Então, a gente está deduzindo aqui os autovalores de LZ, ok? Para a mesma autofunção, ok? F. Agora, quer dizer, para esse F inicial, que tinha esse valor mi, que é lambda para... Continua sendo lambda para... Ok? Quando você aplica L mais a F, continua sendo uma autofunção de L ao quadrado, né? O que a gente viu aqui. Com o mesmo autovalor, ok? Mas muda, ok, para LZ. Então, até onde ele vai subir? Até onde ele vai descer? Não pode ser infinito. Por quê? Porque você tem L ao quadrado é igual a Lx ao quadrado mais Ly ao quadrado mais Lz ao quadrado. Então, Lz ele não pode crescer, ele não pode ser maior do que L ao quadrado, né? Então, ele é limitado pelo valor de L, ok? Ele não pode ser maior do que L. É uma componente de L, Lz ao quadrado. Então, Lz não pode crescer mais, ok, do que... Então, tem um valor máximo para esse operador, tá certo? Então, para a autofunção, para o autovalor, ok? Então, a gente vai chamar de ft, que é para top. Então, é f, vou escrever aqui top, que a gente vai escrever ft, para o qual a gente não pode, se a gente aplicar a esse último degrau aqui, se a gente aplicar mais uma vez o operador de levantamento, né, que nunca sei em português como é que é, mas que faz subir, ok? A escada. Então, quando a gente aplica L, é igual a zero, ok? Então, a gente vai dizer que para esse último aqui, nível, ok? Esse último degrau, ok? Da escada. Então, quando a gente aplica LZ a FT, ok? FT é uma autofunção, então a gente vai escrever aqui um autovalor, ok? Que é H cortado L, ok? Podia chamar de outro nome, ok? Mas a gente vai chamar de H cortado L. Colocar um H cortado na frente, acho que make sentido, né? Faz sentido, porque você tem aqui, você vai adicionar um H cortado, dois H cortado, então deve ter um H cortado aqui, tá certo? E L ao quadrado FT vai continuar sendo S. Lembra que S não muda, né? Então, a gente aplica aqui L mais menos, L menos mais, e faz toda a álgebra aqui, ok? E aí vai chegar à conclusão, a seguinte conclusão aqui. A gente tem Lx ao quadrado mais Ly ao quadrado, essa aqui é L ao quadrado menos Lz ao quadrado, ok? E aqui a gente tem C mais ou menos, o que vai ser? Lx Ly menos Ly Lx, essa aqui é Lz. Ah, sim, porque essa aqui é, ok. Essa aqui é Lx, Ly. E a gente mostrou que é IH cortado Lz, tá certo? E aí, o que a gente quer? A gente quer essa aqui, vou colocar, é igual a L mais menos L menos mais Lz ao quadrado, ou seja, daqui para cá, é só fiz passar o L2 do outro lado, o S desse lado, ok? E aí, o que eu vou fazer com isso? Então, esse aqui é o operador, eu vou aplicar esse operador L ao quadrado a essa função ft, ok? Lá em cima. Então, eu sei que é lambda ft, ok? L ao quadrado f top é igual a lambda como todos, ok? Mas eu vou escrever em função disso aqui. Então, L menos L mais blá, 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 ok? Por que aqui eu tenho duas possibilidades. Eu tenho L menos L mais Lz ao quadrado, menos blá, 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 ou L menos. Aqui eu estou escolhendo primeiro o mais, por quê? Porque é a função lá de cima. O que vai acontecer quando eu vou aplicar a essa função aqui o meu operador L+? Vai ser zero, né? Por definição, eu digo que é o último degrau. Se
Eu já subi no máximo. Se eu aplicar mais uma vez esse operador, aí é zero, ok? Então, eu escrevo aqui, LZ ao quadrado vai ser H cortado, L ao quadrado, ok? Aí você chega a essa relação aqui, O, L, L mais 1. A gente já viu isso, né? Então, isso quer dizer que lambda, ok? É igual a H cortado ao quadrado, L, L mais 1. O que é L? É H cortado L, é o autovalor, ok? Do operador LZ, ok? Mas para esse degrau, tá certo? Então, eu vou fazer a mesma coisa agora para descendo, ok? Então, eu vou aplicar a mesma coisa, ok? Só que dessa vez, vou chamar de FB, bottom, ok? Vou dizer também que quando eu cheguei aqui embaixo, então, você vê aqui F bottom, se eu aplicar mais uma vez o L mais a L, ok? Vai dar zero, ok? Tem que ser limitado, ok? Então, os autovalores têm que ser positivos, né? Aqui, na verdade. Aí eu faço a mesma coisa, eu reutilizo esse resultado aqui, só que agora eu vou usar L mais L menos, porque quando eu vou aplicar L menos aqui, L menos a FB, então eu vou obter zero, e aí eu faço a mesma coisa, eu vou obter um segundo valor para lambda, ok? Ou seja, em função, esse L barra aqui é para o menor degrau, ok? Então, eu tenho essas duas relações aqui, e a única maneira, então, isso corresponde a L e L mais 1, ok? Autovalor aqui. Autovalor para F top, e esse aqui, L, é para o autovalor para F bottom, ok? E aí, só tem duas soluções. Ou você tem L igual L mais 1, que vocês podem verificar que vai dar isso aqui, mas não faz sentido porque L, ok? Esse aqui é de bottom, ele não pode ser maior do que o mais alto. Então, esse aqui não faz sentido. L deve ser inferior a L, ok? E a outra solução é que L é igual a menos L, ok? Então, façam aqui também, vocês vão ver. Então, é essa que a gente tem, ok? Então, a gente tem que lambda é igual a H cortado L mais 1, ok? E se você substituir aqui menos L, vocês vão encontrar também H cortado L mais 1, ok? E vocês lembram o que é lambda, o que é L? São esses números... deixa eu mostrar aqui. Então, a gente tem L ao quadrado aplicado a essa função, ok? Essa mesma função, porque agora eu coloquei FLM, porque é uma autofunção de L ao quadrado e de LZ, mas com, obviamente, com autovalores diferentes, ok? Então, L ao quadrado, ok? Para essa função aqui tem autovalor H cortado L mais 1, e para L tem autovalor HM. Por que eu chamei de M aqui? Porque você tem... Onde é que eu deixei espaço para isso? Tinha deixado, mas usei. Então, você tem lá em cima ou embaixo, ok? Então, você tem FB, ok? Então, você tem LZ é igual, a gente chamou de, é igual a menos L, desculpa, aplicado a FB, ok? Então, eu posso colocar o número, então, vou botar M aqui, porque ele vai mudar de valor, né? M igual a menos L, ok? Aqui. É isso que a gente viu. L, M é igual a SL barra, que é igual a menos L, ok? Agora, você vai aplicar L mais a essa função aqui.
Então, você vai ter aqui menos L mais 1, ok? Você vai aplicar aí ao quadrado, né? FB, você vai ter menos L mais 2, ok? Etc, etc, ok? Pá, 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 até chegar aqui a F top, ok? Você vai ter, mas aí eu não vou mais aplicar. Eu vou ter mais L, né? Então, então M, ele muda de valor, né? M, ele varia de menos L a mais L, ok? Então, ele pula de 1 em 1, você vê que é de 1 em 1, ele pula de menos L a mais L, e a gente já viu isso, né? Então, e outra coisa que eu queria mostrar é que aqui, quando você escreve que L, mais L, nesse último aqui, então, antes você aplicou L mais... você vai ter N passos, ok? Ok? Você aplicou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, blá, blá, blá. Você aplica N vezes, ok? E você vai chegar a esse aqui, então você vai ter que M vai ser igual. Então, esse aqui é MB e esse aqui é MT. Vai ser igual a menos L mais, ok? 2 para o quadrado, então, menos L mais M. Vocês estão acompanhando, mais ou menos? Okay? Como que o valor aqui ele vai mudando de 1 para 1. E aqui eu estou fazendo, quando eu aplico uma vez, então eu vou obter mais 1. 2 vezes, mais 2, ok? Então, N vezes vai ser mais N, ok? E esse aqui, esse último aqui, é FT, tá certo? E se eu aplicar L mais AL, N mais 1, vai ser igual a 0, né? E esse aqui é igual a mais 0. Ok? É o lá em cima. Então, é L, é menos L mais 1. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que L é igual a N sobre 2. Ok? Então, você tem um certo número, N, e o que quer dizer isso aqui? Esse aqui é o número ok? Ô, professora, Sim. explica essa parte aí de novo, do L top. Tá, eu tô entendendo que você está aplicando o operador L+, até alcançar justamente a última função, né, o limite lá em si. Ok, eu vou Aí quando você aplica L top não, L+, N vezes... Sim. Tá. Você saiu da tela. Você saiu da tela, eu estava acompanhando que você estava na tela. Mas tá, quando você aplica L mais N vezes, aí você está dizendo que dá um valor menos L mais N. E esse menos L mais N tem que ser igual a 0, né? Não. Porque não é o top? Sim, então não apliquei. Esse aqui é o último, ok? Apliquei N vezes e cheguei no top. Então, ele tem um número. Agora, se eu aplicar mais uma vez, aí vai dar 0. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então, esse é o anterior à aplicação no top. Isso. Né? Você o não L aplicou. mais Isso. N é o anterior à aplicação no top. Exatamente. Eu apliquei... É o F penúltimo ali. F, exatamente. sei lá. Ou seja, essa aqui é ok? Na verdade, é MTFT, ok? Ou seja, entendeu, né? Então, Entendi. ok. Então, se você aplicar mais uma vez, você vai ter 0. Então, já que no topo é mais L e que embaixo é menos L, ok? Então, você vai de menos L mais 1, mais 2, blá, 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 a menos L mais L, só que S igual a L. Então, você tem que 2L é igual a L, ou seja, L é igual a N sobre 2, ok? E aí, o que quer dizer isso aqui? N, a gente não sabe o que é, vai depender do sistema e tudo. Mas isso quer dizer que L só pode assumir valores que sejam, se N é par, então L vai ser inteiro. Se N é ímpar, não, N é inteiro, desculpa. Sim. Se N é par, então L vai ser inteiro, ok? E se N é ímpar, então L vai ser semi-inteiro, ok? Então, ele vai poder ter valores dependendo do problema de 0, ok? Meio, 1, 3 meios, ok?
Então, ele pode ter esses valores, ok? Entendeu? E, na verdade, para os momentos angulares orbitais, ok? Vai ser os inteiros, mas a gente vai ver, eu acho que não vai ter tempo hoje, mas o spin é um momento angular que assume esse tipo de valor, ok? Que pode ter, ok? Então, você vê que quando a gente faz pelo método algébrico, a gente chega a essa conclusão que ele pode ser semi-inteiro, ok? Enquanto que quando a gente resolveu a equação para o átomo de... O que tem a ver com o átomo de hidrogênio? Aqui não tem nada a ver com o átomo de hidrogênio, a gente está falando de momento angular, ok? Só que você reconhece coisas aqui que essas funções aqui, na verdade, elas são... A gente vai ver, a gente só colocou aqui, só estudou aqui os autovalores, ok? Mas a gente vai mostrar, eu não vou demonstrar com muita precisão, não com muita, ok? Com muito rigor, que, na verdade, esses FLM são os mesmos harmônicos esféricos que a gente está usando para resolver a equação angular do átomo de hidrogênio, ok? Mas aí não são os mesmos autovalores, obviamente, ok? Ok, então... Depois a gente vai usar essencialmente esses resultados, mas a gente, sem muito cálculo, ok? Pode ter, eu acho que para vocês que estão olhando um pouquinho passivamente, pode parecer muita coisa, mas vocês podem ver aqui, eu gosto da álgebra, porque realmente é um jogo de construção. Né? Você tem algumas regras muito simples e você aplica elas e você obtém resultados incríveis, né? Então, você tem que, ela aqui, como eu falei, pode ser inteiro, semi-inteiro, vai depender das configurações, ok? E M, então, ele vai de menos L a mais L, ok? Pulando de 1 em 1, tá certo? Então, M, ele pode ser semi-inteiro, ele pode ser inteiro, vai depender do valor de L, ok? Então, esses aqui são os autovalores, e a gente vai ver agora as autofunções. E aí, para as autofunções, antes disso aqui, eu quero mostrar aqui um exemplo para L igual a 2. Esse aqui é exemplo para L igual a 2, que você tem que... Você pode mostrar aqui, mas isso é o tipo de representação que não é melhor não fazer, ok? Mas é para fixar um pouquinho as ideias, mas não corresponde ao nosso problema exatamente, ok? Então, aqui a gente tem Lx, ok? As coordenadas de Lx, Ly e Lz, tá certo? Então, a gente tem que L ao quadrado, se L é igual a 2, a gente tem que L ao quadrado, ok? Aplicado a uma função, ok? Isso é aí que eu quero chamar sua atenção aqui. Eu vou botar, muitas vezes os estudantes dizem que L ao quadrado é igual a H cortado ao quadrado L mais 1. Não é, tá certo? Aqui você tem que colocar a função, ok? E aqui você tem que colocar a função, tá certo? Então, isso é autovalor de L ao quadrado, mas você não pode escrever que esse observador é igual a esse aqui. Esse aqui é um número e esse aqui é um operador, tá certo? Então, aqui escrevi que L ao quadrado, então estou desenhando aqui os autovalores, ok? Então, se L ao quadrado tem para L igual a 2, então, como L igual a 2, vai ser igual a H cortado ao quadrado, ok? Então, não esqueçam que se é ao quadrado aqui, o H cortado vai ser ao quadrado, ok? E aí você vai ter 2 mais 1 vai dar 3, vezes 2 vai dar 6, ok? Então, 6, H cortado ao quadrado, F, 2, M, ok? L ao quadrado, F, 2, M, é igual a isso aqui. Então, isso, de uma certa maneira, dá o comprimento. Então, você tem aqui uma esfera, ok? De raio 6, né? Em unidade de H cortado ao quadrado. Então, por exemplo, essa componente aqui corresponde a Lz igual a 0, ok? Essa aqui, Lz igual a 1, ok? A projeção, Lz igual a 1, ok? Lz igual a 1, Lz igual a 0. E aqui, Lz
igual a 2, ok? Só que você vê que esse círculo aqui, ou seja, esse ponto aqui, ele não está aqui, ok? O fato é que você não... Por que você não pode representar isso aqui? Porque lembra que você pode determinar o L, ok? E você pode até determinar o LZ com esse aqui. Mas você não sabe o que é o LX e o LY para esse aqui. Eles não comutam com LZ, tá certo? Nem com L, sim, eles comutam com LA quadrado, mas não comutam com LZ. Então, você não sabe exatamente como é o seu momento angular em termos de... Então, as componentes do momento angular são LX, LY, LZ. Então, você pode ter uma configuração onde, bem definido, você conhece L ao quadrado e LZ, ok? Mas, nesse caso, você não conhece LX com muita precisão, porque LX não comuta, ok? E LY também não, ok? Então, aqui você tem uma certa indefinição, ok? Sobre o valor de LX e L ao quadrado, tá bom? Então, essa representação aqui é só para mostrar para você, lembrar que a gente fala em termos de... É uma projeção, ok? Só que é quântico, não é, ok? Não é exatamente como a gente faria em mecânica clássica, ok? Para achar essas autofunções, a gente tem que repassar para as coordenadas esféricas, ok? Lembrando que em coordenadas esféricas, ok? O delta, ok? Por que aqui é o delta e não o laplaciano? Porque a gente vai escrever o operador momento angular, ok? Como, ok? Você tem que L é igual a R vetorial P, tá certo? E então, P a gente vai escrever como H cortado sobre I, vetor, o gradiente, ok? Vezes o gradiente. Então, aqui você vai ter H cortado sobre I, R, vetorial, gradiente, e o gradiente em coordenadas esféricas, ele tem essa expressão, ok? Então, aqui você tem os vetores unitários, ok? E então, R, o vetor posição, é R, R, ok? Então, é para S, né? Você tem R aqui, e aqui você tem... Então, você escreve esse produto vetorial, ok? Com essas componentes. Então, R aqui é mais 0 θ, mais 0 φ, tá? Ok? E aqui você tem R, θ, φ. Você coloca aqui, então você vai ter essa expressão, ok? Em cada eixo, aqui você tem R vetorial R, quanto essa aqui, R vetorial vai ser 1, ok? Aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, ok? Produto vetorial, dois vetores que são... não, é esse daqui que vai ser 0. Esse aqui é 0, ok? Esse aqui vai ser 1 e esse aqui vai ser 1, ok? Produto vetorial, ok? É nulo entre dois vetores paralelos, ok? Aí você simplifica, você só vai ter esses termos aqui, então vai ser... a expressão do momento angular em coordenadas esféricas, ok? E aí, você escreve... Então, essa aqui é a mesma coisa, só fiz reescrever aqui, né? E então, o que a gente vai fazer aqui é, a gente vai passar, ok? Somente, a gente vai ficar com essas expressões aqui, derivadas, ok? Em função das variáveis em coordenadas esféricas, mas a gente vai explicitar esses vetores unitários em termos dos vetores unitários de coordenadas cartesianas. Por quê? Porque a gente assim vai poder escrever L, ok? E reconhecer LX, LY e LZ. Como a gente já trabalhou bastante com eles, ok? Então, e particularmente o LZ, ele vai assumir. E LZ é o operador, ok? Que a gente estudou em conjunto com L ao quadrado, ok? Eles têm funções, autofunções em comum, tá certo? Então, tudo que a gente faz são esses vetores unitários, a gente escreve eles, ok? Então, θ
Você pode ver, ok? Não precisa. Eu fazia isso antes, mas quando você escreve, ok? Faz com cuidado, você vai escrever. Ou seja, você começa do I. No θ é igual, não é assim que você tem que fazer. Cosseno θ, cosseno φ, I, cosseno θ, seno de φ, J, menos sino θ de K, ok? E φ tem essa expressão aqui, você recoloca essa aqui na expressão de L, e aí você vai ter termos que são ao longo do vetor unitário I, que são S e S. Então, essa aqui vai ser LX. LX é igual ao quê? Vai ser H cortado sobre I vezes menos seno de φ, D sobre dθ, menos cosseno de θ, cosseno de φ, ok? Vezes esse produto aqui. Então, cosseno de φ, cosseno de θ sobre seno de θ vai ser cotangente de θ, ok? Etc. Então, você reconhece aqui, você reagrupa os termos ao longo do eixo X e os termos ao longo do eixo Y e usa aqui ao longo do eixo K, ok? Que é esse daqui, seno de θ sobre seno de θ, então vai dar H cortado sobre I, D sobre dφ. Então, essa aqui é muito simples, ok? A gente resolve logo esse. Então, temos as três formas aqui. E a gente reencontra também, como a gente sabe escrever L mais menos em função de LX e LY, a gente escreve assim, ok? Então, a gente escreve aqui a forma L ao quadrado e a gente reconhece escreve aqui que L ao quadrado, que é esse operador, aplicado à autofunção, ok? Vai ser igual aqui, a gente já calculou os autovalores, ok? E então, para L ao quadrado, para LZ, ok? E a gente reconhece aqui, ok? Com aquele L mais 1, ok? Que vai aqui, a gente vai reencontrar a equação, ok? Que a gente já mostrou que as soluções, ok? São esses F e Ln, na verdade, são os harmônicos esféricos, ok? Então, a gente já sabe manipular harmônicos esféricos. E qual é o resultado que a gente obtém com isso? Que psi, ok, vai ser uma autofunção do Hamiltoniano, o autovalor é, do L ao quadrado, com o autovalor H cortado ao quadrado L, L mais 1, e do operador LZ com o autovalor H cortado N, ok? Isso aqui é aquela... E a gente pode substituir, porque aqui na equação do átomo de hidrogênio, a gente tinha aqui H cortado, L e L mais 1, ok? Lembram que a gente tinha escolhido essa H cortado, L mais 1. Ok, então o que a gente faz com isso? Faltam 10 minutos. Então, uma vez que você... o importante aqui, então, é entender, ok? Que L ao quadrado e LZ, eles têm autofunções em comum, e na verdade a gente mostrou que são as mesmas autofunções do Hamiltoniano, ok? Então, esses harmônicos esféricos, ok? Eles são autofunções do Hamiltoniano do... Na verdade, esse aqui... ok. Porque aqui, na verdade, a gente vai ter... O psi não é o harmônico esférico, ok? O psi, ele vai ser... tem a partir... Ok, o psi, ok? Ele vai ser uma função de R θφ, ok? Aqui é só θφ. Psi de R θφ é igual a parte radial, por exemplo, no átomo de hidrogênio, né? A parte radial, NL, ok? IR. E a gente vai ter aqui YLM θφ, ok? Então, quando você vai aplicar, aí você vai aplicar L ao quadrado a essa função. Então, L ao quadrado não se aplica a isso, tá certo? Então, vai ser essa função de R. Eu vou colocar ela, NL de R.
no átomo de hidrogênio, né? Vezes L ao quadrado aplicado a esse daqui. E isso é H cortado, L mais 1, YL, tá certo? Então, esse φ aqui não é o harmônico esférico, tá certo? Mas a parte angular é o harmônico esférico. Tá bom? A gente faz revisão a partir de quarta. 15h51, faltam 10 minutos. Eu voltarei. Você vê que no início do curso eu volto na aula anterior, no início de cada aula, e aí eu vou voltar, mas uma vez que a gente fez essa teoria, ok, do momento angular, então vocês têm que manipular um pouquinho, né, para tem alguns exercícios, eu acho que eu não passei na lista, mas eu posso passar outra lista, ok, sobre esse momento angular e mesmo o de spin, porque vai permitir que vocês manipulem isso, ok, essas autofunções, esses autovalores. E o spin é a mesma coisa, só que o momento angular de spin, alguém sabe dizer qual é a diferença com o que a gente fez que a gente fez agora sobre esse momento angular? Quando a gente fala de momento angular orbital, ok? Por exemplo, a gente diz que a Terra ela tem um momento angular orbital, que é o movimento da Terra em torno do Sol, ok? Mas ela também tem um momento angular que a gente diz de spin, porque ela gira, ok? Em 24 horas, ela gira em torno do eixo, ok? Que passa pelo Polo Norte, Polo Sul, ok? Então, esse aqui é um momento angular, ela tem um momento angular de spin, ou seja, é uma rotação em torno dela mesma, ok? Na verdade, é uma soma de todos os momentos angulares e todos os constituintes da Terra, né? Você pega você na superfície da Terra, você tem um momento angular, ok? Orbital em torno do centro da Terra, tá certo? E aí todas as coisas, a cadeira, a Terra, as montanhas, tudo, mas, ok? Você se aproximando do centro da Terra, tudo isso gira em torno do eixo, então tem um momento angular orbital, mas isso resulta, como é um sólido, no momento angular de spin, ok? E a gente usa essa mesma nomenclatura, ok, para as partículas elementares, mas aí a gente não pode mais fazer essa analogia, porque as partículas, elas não giram sobre elas mesmas, ok? Você vê que não tem esse movimento. Inclusive, a gente fala de um elétron tem um momento angular de spin, entretanto, ele não tem elementos, ok? Você não pode dizer que ele é constituído de partezinhas que giram em torno do centro, não tem isso. Então, o momento angular de spin é simplesmente uma propriedade quântica que não tem realmente equivalente clássico, mas que contribui bastante às propriedades da matéria. E a diferença principal, então, é que a gente não pode tratar o momento angular do spin como uma função de r, θ e φ, ok? Não é uma função das variáveis espaciais, ok? Então, o spin é o spin, ok? Não é uma função de nenhuma coordenada espacial. Então, as partículas, elas têm um spin, intrínseco. Okay? Você pode ter um átomo, okay? Um átomo de hidrogênio, ele pode estar em diversos estados de momento angular. Você pode ter, por exemplo, o átomo de hidrogênio, ok? Então, ele tem L igual a 0, ele pode estar num estado com L igual a 1, ele pode estar num estado com L igual a 2. Agora, o spin, ok? O spin do elétron, se eu falar, por exemplo, do spin do elétron, ok? O spin, ok? O número de spin, a gente vai chamar ele de S, como a gente chama de L minúsculo, um momento angular orbital. Então, S ele vai ser igual a meio. Pronto. Aí não tem 3 meios, né? Nada. O elétron, ok? Assim como o próton, ok? Assim como várias partículas têm um momento, um número, um spin meio, ok? Então, o tratamento, devido a isso, a notação é diferente, mas as propriedades, acontece que as propriedades são as mesmas, ok? Então, é um momento angular com
por exemplo, S, você já adivinha que vai ser alguma coisa como... Bom, eu escrevi aqui, na verdade. Não, os... A gente calcula da mesma maneira, ok? Então, você vê que o resultado é o mesmo. Os comutadores SX, SY, em termos de SZ, blá, 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 ok? É a mesma coisa que L. E aqui, a gente não vai escrever que é uma função, tipo FLM, o GLM, o GSM, ok? A gente vai escrever na forma de um ket, ok? Porque é uma entidade quântica, mas não é uma função, ok? Não é uma função de nada, ok? Então, é uma função, na verdade, de S e de MS, mas não é uma função de R θ φ, ok? Então, você vê que aqui você substitui, em vez de L ao quadrado, a gente escreve S ao quadrado, a gente aplica ele a esse ket, que tem dois números quânticos, que é o número quântico S, ok? Que substitui o L, e MS. Aí eu estou chamando o MS como se o outro, ok? Eu também podia escrever assim, L ao quadrado, L, ML. Eu posso escrever isso aqui. Só que eu posso também escrever como uma função, mas eu posso escrever como um ket, ok? Então, vai ser igual a H cortado ao quadrado, L, L mais 1, L, ML, ok? Então, S ao quadrado, S, MS, vai ser igual a H cortado ao quadrado, S mais 1. Ok? Então, para um elétron, sempre vai ter o mesmo valor aqui. Então, para um elétron, S igual a meio, vai ser meio mais 1, vai dar 3 meios, vezes, então vai ser 3 quartos de H cortado, SMS, ok? Para um elétron. Ok? Sempre vai ser o mesmo valor aqui. E SZ vai ser a mesma coisa. SZ vai ser igual, então, aplicado a esse ket SMS. Então, você vê que S ao quadrado vai, ok? Qualquer que seja o valor de MS, ok? S ao quadrado. Quais são os valores permitidos de MS? Quais são os valores permitidos de MS? Quantos estados tem aqui? Quantos kets tem correspondendo a esse spin de meio? 2? 2, exatamente, ok? Então, você tem 2, eu posso escrever aqui, 2 estados, ok? Que são 2 estados de spin, né? 2 estados de spin para o elétron, né? Então, o que são esses 2 estados de spin? Você tem meio para o elétron, né? Qual é o número MS aqui? Mais ou menos, eu vou escrever um aqui, vai ser aqui, Ah, tá. entendeu? Meio menos meio, e meio mais meio, ok? É o que a gente chama de spin down, ok? Spin up, ok? Partícula. Então, spin meio é um exemplo que é muito prático, ok? Na mecânica quântica. Então, eu vou parar aqui, ok? Então, pronto, eu escrevi aqui. Você tem duas autofunções, meio menos meio, ok? E a gente, na próxima aula, eu vou terminar essa descrição, mas essencialmente é só uma notação ligeiramente diferente, porque a gente não pode escrever ela em termos de função. Então, a gente vai escrever ele, esse estado, em termos de que é um spinor, que a gente pode escrever aqui com a velha notação da álgebra linear, ok? A gente vai chamar de AB, que a gente pode escrever assim e manipular um pouquinho. Então, quarta, a gente faz isso, ok? Ok. Perguntas? Ô, professor,